Olá, crianças! Que alegria estar mais uma vez aqui no programa Coração Puro, falando com você, com o papai, com a mamãe. E agora nós vamos aprender um versículo da Bíblia. Vamos lá? E o versículo de hoje está lá em Romanos, na Bíblia Sagrada, Romanos, capítulo 12, versículo 10. Vamos ler juntos? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Que lindo esse versículo! Deus está falando que precisamos amar cordialmente uns aos outros, amar tanto o nosso próximo, a nossa família, amar o papai, amar a mamãe. O que é amar cordialmente? Tratar bem. Às vezes você fala assim, eu amo tanto meu pai, eu amo tanto a minha mãe. Às vezes os que já estão ficando adolescentes, né, com 10, 11, 12 anos, pensam assim, mas é tão difícil, quando eu vejo, eu fico nervoso e eu respondo meu pai, eu respondo a minha mãe. E a gente às vezes se arrepende, né? Fica triste depois que faz isso. Por isso, em nome de Jesus, que você consiga amar cordialmente o seu papai, a sua mamãe, tratar bem, preferindo em honra uns aos outros. O que é preferir em honra? Você, além de tratar bem, fazer uma coisa assim que vai honrar aquela pessoa. Por exemplo, você pode fazer um elogio para estar honrando. Às vezes você não trata mal, mas também você não faz nada além para alegrar o coração daquela pessoa que você ama. Então a minha sugestão para você que está me assistindo hoje, tem alguém que você ama muito? Tem alguém que você tratou mal por esses dias e você está meio arrependido? Faça uma honra a essa pessoa, que é o que a Bíblia está dizendo, é o recado de Deus para você hoje. Amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Trate bem, honre o seu próximo, a mamãe honrando o papai honrando a mamãe, as crianças honrando os pais honrando os filhos, às vezes elogiando, às vezes falando bem, às vezes servindo um cafezinho, dando uma florzinha do jardim para a mamãe, para o papai. Então, há várias maneiras de você agradar, ser querido para alguém que você ama. Vamos fazer isso? Então tá bom. Daqui a pouquinho, histórias bíblicas. E a historinha de hoje vai falar sobre a Torre de Babel. Muita gente já conhece essa história. Se você não conhece, você vai ver como ela é legal e interessante. Vamos lá? Passaram-se muitos anos e os filhos de Noé tiveram muitos filhos. Depois, que aconteceu o dilúvio, da Arca de Noé, aquela história que você já conhece, a terra foi se enchendo, foi se multiplicando o número de pessoas. Cada vez mais foi aumentando as pessoas. E os filhos desses cresceram e tinham outros, e logo muita gente estava na terra. Um destes era o bisneto de Noé, chamado Nimrod. Ele era um homem mau, que caçava, matava tanto animais como também gente. Nimrod fez também
rei sobre as outras pessoas. Deus não estava gostando das atitudes de Nimrod. Todos naquele tempo falavam apenas uma língua. Olha que interessante. Até então, as pessoas só falavam uma língua. Hoje nós temos várias línguas, não temos? Ai, até é tão difícil aprender, né? É inglês, tem o alemão, o português que a gente fala, o chinês, coreano. Quantas línguas? Que mais? Francês, italiano. Cada país geralmente tem a sua própria língua, não é? E todos naquele tempo apenas falavam uma língua. Mas olha só como que vieram a surgir as línguas. Nimrod quis que todos ficassem juntos, para que pudessem governá-los. Sabe então o que ele fez? Mandou que construísse uma cidade com uma grande torre. Pode vê-los no desenho, fazendo tijolos. Imaginem só, todos aqueles homens reunidos em um só objetivo. O objetivo deles era construir uma grande torre que tocasse o céu. E desta maneira, eles seriam fortes e poderosos. Eles achavam que fazendo esta grande torre, eles poderiam governar o mundo. Deus não se agradou dessa construção, não. Deus queria que as pessoas se espalhassem e vivessem em toda a terra. Mas elas disseram: vamos, façamos uma cidade e uma torre tão alta que tocará os céus. Assim ficaremos famosos. Aquelas pessoas queriam sim honrar a si mesmas e não estavam querendo honrar a Deus, não. Não estavam nem lembrando de Deus. Por isso, Deus impediu que construíssem a torre. Sabe como que ele fez isso? Tchan, tchararão. Deus teve uma ideia. Eles estão querendo fazer uma torre para chegar até o céu. Eles estão sendo muito arrogantes. Querem governar o mundo. Querem ser famosos. A Bíblia diz claramente que eles queriam ser famosos construindo esta torre. Deus então fez com que todos de repente falassem diversas línguas. Não falassem apenas uma. Os construtores não mais se entendiam. Por isso, o nome da cidade ficou chamando Babel, porque de repente uns começaram a falar numa língua, outros em outra, e eles não entendiam. Aí um pedia assim: por favor, me passa o martelo. Ele, o quê? Não entendeu, porque falava em outra língua. Aí o outro falava assim, por exemplo, em inglês: eu preciso de mais areia para fazer o tijolo. E aí o outro: areia? O que é isso? Não entendia, porque cada um estava falando em sua língua. Imagine se a gente colocar numa obra. Vocês sabem que eu sou arquiteta, trabalho bastante com obras. Imagine se eu colocar lá na minha equipe para trabalhar um pedreiro, um eletricista, um servente, um gesseiro, cada um falando uma língua diferente. Um falando italiano, outro falando japonês, outro falando inglês, outro falando... Eles não vão se entender. E a equipe não vai para frente. Por isso, todos de uma equipe devem falar a mesma língua. Naquela confusão que aconteceu, eles não mais se entenderam e por isso não conseguiram terminar a torre. Olha só, aquele povo começou então a afastar-se de Babel. Grupos de pessoas que falavam a mesma língua passaram a viver juntos e em outras partes da terra. E foi assim que eles se dispersaram e mudaram de ideia, não fizeram mais a torre. Vamos ver o que a gente aprende com esta história hoje. Uma lição que a gente aprende aqui é que quando temos um objetivo, quando temos uma meta para cumprir, todos da equipe, tanto da nossa equipe da escola, às vezes vocês vão fazer um trabalho de escola, não vão? Os amiguinhos, se reúne lá um grupinho de 4 crianças ou 4 jovens para fazer um trabalhinho. Todos vocês
precisam estar de acordo, falando a mesma língua. Ah, Pri, mas isso não é problema, porque todo mundo lá do meu grupo fala português. Mas não é só esta língua, o português, o italiano, o inglês que eu tô falando, não. A mesma língua também, o mesmo conceito, o mesmo objetivo. Porque aí vocês vão conseguir terminar o trabalho. Agora, se um só quiser fazer a sua opinião, o outro a dele, o outro a outra opinião, não vai chegar a lugar algum. Alguém tem que ceder para que a equipe ande junto e tudo dê certo no final. Não é verdade? Eu já fiz muitos trabalhos em grupo e eu sei como as coisas são. Outra coisa que a gente aprende aqui, nessa história, é que a gente não pode ser arrogante, como esse povo aqui da Torre de Babel. Eles só se preocupavam em ficar famosos. Eles queriam construir aquela grande torre pensando em ficar famosos. Muitas vezes acontece o seguinte: você vai fazer um projeto, um trabalho, um artesanato, as mamães que nos assistem, alguma coisa, e você começa a suar, se desgastar e assim ficar até nervosa com aquele trabalhinho que você estava fazendo, que era para ser um prazer, por exemplo, e você começa assim exagerar. Aí você tem que parar e raciocinar assim: por que eu estou fazendo isso? Eu estou construindo esta loja, este trabalhinho, este guardanapo, este artesanato para o objetivo dele, né? Que é, por exemplo, assim, digamos que eu vou fazer um bordado numa fralda para nenê, que eu tô gravidinha aqui, né? O barrigão. Então, eu vou fazer um bordado na fralda para nenê. Às vezes eu vou fazer esse bordado e eu começo a ficar lá, varar a noite, ficar cansada e não sei o quê. Qual que é o objetivo? A fralda não é simplesmente ter um desenho só para ficar bonitinho, pra nenê usar para enxugar a boquinha ou pra passear? Só? É. Agora, se eu começo a me desgastar demais para fazer esse bordado, sabe o que tá demonstrando? Que eu tô querendo fazer para me mostrar pros outros. Ai, que fralda linda que a Priscila fez. Puxa vida, não sei o quê. E às vezes Deus não tá pedindo isso para mim. Deus às vezes quer que eu, ao invés de ficar 3, 4 horas no bordado, Deus quer que eu fique orando mais, lendo mais a Bíblia, cuidando mais da minha família, do Luquinhas, me alimentando melhor para nenê nascer forte. Então tem tantas coisas que eu preciso fazer do que ficar lá me desgastando de repente naquele bordado. E isso é muito comum com quem mexe com trabalho artístico ou de construção. Às vezes você está fazendo, você está envolvido nesse trabalho aí que você está se descabelando. Ou às vezes o trabalhinho da escola também, a professora pediu. Eu era de fazer isso quando era pequena. A professora pediu um trabalhinho simples lá e eu inventava e queria fazer isso, fazer aquilo outro. Um monte de coisa que a professora nem tinha pedido. Simplesmente para que a professora me elogiasse perante toda a sala, dizendo que o meu trabalho era o mais bonito de todos. Então, era só para se engrandecer. Então, preste atenção nisso. Se o trabalho que você está fazendo hoje não está sendo uma torre de Babel, que você está fazendo apenas para se engrandecer, apenas para ficar famoso, apenas para que todos te aplaudam. É isso que Deus está pedindo de você? Você não tem coisas mais importantes para você fazer? Coisas de mais valor? Como, por exemplo, orar, buscar a Deus. Às vezes você não está conseguindo nem fazer isso de tão envolvido que você está com esse trabalho. Porque você quer ser o destaque. Não é que eu não estou incentivando vocês a serem os melhores da sala. Sim, vocês devem ser os melhores, vocês devem se destacar. Mas não colocar isso acima das coisas de mais valor. Como a família. Buscar a Deus, oração. Tem gente que falta o culto, falta a igreja. Por quê? Porque estava envolvido num trabalho que ele vai ficar o mais famoso. Eu sou arquiteta, como eu já disse a vocês. E na arquitetura isso acontece muito. Muitos de nós, arquitetos ou estudantes de arquitetura, acabam fazendo isso. Querem ter o trabalho mais lindo, a maquete mais maravilhosa, né? A construção mais imponente, coisas envolvidas com construção, acontece muito isso. E às vezes, o que você precisa fazer é apenas o projeto da casa.
Não precisa ser um palácio, entendeu? Para que o seu nome seja destacado, mas que o nome de Deus seja glorificado. Preste atenção no que Deus quer de você hoje, no que é mais importante. Entenderam? E essa é a lição que nós aprendemos da Torre de Babel. Eles não queriam fazer a Torre de Babel para glorificar o nome do Senhor. Eles queriam fazer a Torre de Babel para ficarem famosos, para glorificar o próprio nome. E Deus não se agradou da atitude deles. Que Deus possa se agradar da sua atitude, da minha atitude. A partir do momento que eu aprendi essa história, gente, que Deus revelou isso para mim, eu passei a ser uma pessoa mais simples. Eu passei a a fazer as coisas com mais simplicidade. Jesus era simples. Jesus não veio montado num cavalo da melhor raça. Não, ele simplesmente entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Vamos aprender com o nosso Senhor. Ele nasceu, não foi num berço de ouro, cravejado com pedras preciosas. Ele nasceu numa manjedoura. Deixou de ser o rei dos judeus? De ser o rei do universo? Deixou de cumprir o propósito dele aqui na terra? Não, ele cumpriu. Ele morreu por nós, ele é o Salvador e hoje ele é coroado nos céus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não precisou ele nascer num berço de ouro cravejado de pedras. Ele nasceu numa manjedoura, num coxo onde cavalo e a vaquinha comiam. Então, vamos ser mais simples. Simplificando a vida, a gente tem mais tempo para amar o nosso próximo, amar os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos e fazer a vontade de Deus. Que Deus possa ter falado com você, que você tenha entendido em nome de Jesus o recado de Deus hoje. Em nome de Jesus. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho mais Coração Puro. Loja da Loja, localizada no Shopping Veste Sul. Tem variedades para você lojista. Encontra manequins, diversos tamanhos e modelos, cabides, puffs, perucas, ganchos para painel, expositor de bolsa, manequins infantil, masculino, feminino, plus size e diversos outros. Além também de cestos e araras. Loja da Loja, no Shopping Veste Sul. A luz transforma. Antenada nas tendências, a Eletro Santini aposta em iluminação. Agora quem mais entende de materiais elétricos oferece luminárias que vão das mais simples às mais luxuosas. Mais conforto, maior variedade e atendimento de excelência. Eletro Santini, muito além da iluminação. Aquanorte Piscinas, construção de piscinas em concreto estrutural com revestimento cerâmico, além de equipamentos de última geração, como filtros, aquecedores solares residenciais e para piscinas, banheiras de hidromassagem, iluminação, saunas e móveis. Aquanorte Piscinas, seu lazer e seu conforto, sua família merece. Com o programa Coração Puro, que alegria estar com vocês novamente aqui. E o programa de hoje, eu tô super animada nesse terceiro bloco, porque nós vamos falar sobre organização. Quem é em casa tem interesse sobre esse tema? Você criança, você mamãe, titio, titia que nos assiste, todo mundo às vezes tem um lugarzinho em casa que tá bagunçado, que tá desorganizado. Então,
é sobre isso. E às vezes a gente não consegue arrumar, né? Eu agora tô para ganhar neném, tô deixando a minha casa toda em ordem, porque quando a bebê chegar, eu quero que esteja tudo uma maravilha, principalmente porque eu vou receber muitas visitas, não é? Então, aí sobre esse tema que é muito interessante para mim, e eu sei que para você de casa também, eu trouxe uma pessoa super especial aqui. Ela é uma dona de casa exemplar. Ela cuida bem da família, do marido, dos filhos. Ela é super organizada e ela sempre dá dicas às amigas sobre organização. Ela vai falar durante toda essa semana com a gente, vai falar de organização, vai falar sobre até mesmo cardápio para a gente fazer em casa, bem facinho. Então vamos lá conhecer a Silvana. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, Pri? Como está? Eu tô ótima e tô super feliz de trazer você aqui, que é minha amiga, né? A gente conversa bastante, eu sempre aprendo muito com a Silvana. Silvana, a primeira coisa que eu vou te perguntar hoje é como a gente se livra dessa desorganização, dessa bagunça que às vezes está nos cômodos da casa, ou às vezes só na lavanderia, ou só no... Tem gente que fala assim, eu tenho um quartinho da bagunça. Não precisa disso, né? Não precisa. Então a gente quer ouvir você. Bom, a casa em si não precisa estar totalmente bagunçada, mas há coisas que precisamos sempre estar organizando, não deixar para um dia só. Então, o que eu vejo? Que nós, mulheres, eu não trabalho fora de casa, então eu tenho mais tempo. Agora, aquela que trabalha, então, o que eu penso, né? Que ela tem que estar sempre, assim, cuidando, ajuntando o que não vai usar. Por exemplo, assim, né? Vamos ver, assim, uma roupa, um guarda-roupa. Então, se é o guarda-roupa dela, então, reciclar. Né? Ver o que não está usando, o que comprou, passou um mês, um ano, 2 meses, não usou, doa. Há muitas pessoas que podem doar. Ou se não, de uma saia longa, fazer uma curta, né? De uma calça jeans, recortar e fazer um short, né? Então ela tem como, uma blusa manga longa, cortar e fazer uma blusa regata, né? Apesar que hoje, para se reformar, também está caro. Né? Muitas vezes só se a pessoa costurar. Se a pessoa costurar, então é mais fácil, porque para pagar, de repente, não sei se compensa, mas é uma sugestão. A principal dica de hoje, para quem quer se livrar da desorganização, é estar retirando do guarda-roupa e separando aquilo que não usa mais e aquilo que vai usar. E preparar para o Natal, igual a gente vai falar essa semana toda, como eu preparo minha casa para o Natal? Então separando as que vão ser doadas das outras e separando inverno de verão. Sim, eu acho que essa é a principal dica, né? Essa é a dica. Agora que chegou agora o verão, vamos colocar o inverno, guardar. Pode ser embalagem olha, até outra saco plástico dica. Mesmo. Outra dica. O saco plástico escuro ajuda a roupa. Não deveria... Ajuda a roupa não manchar, alguma coisa. Escuro? Eu posso comprar aquele de lixo mesmo? Então, muitas vezes eu acabo colocando naquele, sim, dobro tudo, coloco fita adesiva, e dobro blusinhas com blusinha, blusa de lã com de lã, e já subi uma letra. E se eu coloco num saquinho mais clarinho, é mais perigoso manchar? Eu sempre gosto do escuro. Que mesmo com a roupa branca? Não tem problema, Pri. Aí, gente, segue essa dica. Guardar as roupas, todas as roupas no saco escuro e jogar para o maleiro. Já vai aliviar um monte vai sobrar espaço. O seu cabideiro aí vai ficar maravilhoso só com os vestidinhos de verão. Que delícia. Então. Ai, pena que o nosso tempinho se esgotou. Agora a gente vai pro intervalo. Mas não esqueçam, a semana toda a Silvana vai estar aqui no programa Coração Puro. E essa semana nós vamos tratar outros temas. Como preparar a nossa casa para o Natal. Como nos livrar da bagunça, como deixar tudo lindo e arrumado, tá bom? Eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho tem mais Coração Puro. Nosso tempinho já está se esgotando, mas não fica triste não, porque todo dia tem programa Coração Puro. E o programa Coração Puro cheio de novidades para você.
sempre com a palavra de Deus, versículos do dia, Deus falando com a gente e dicas especiais para as mamães nós temos trazido sempre. Nutricionistas, psicólogas, e essa semana esteve conosco a Silvana, que é dona de casa, especialista em organização doméstica, em arrumar as mesas, professora de artesanato, falou muito. E você que não assistiu o programa Coração Puro, pode depois acessar o YouTube e assistir, tá bom? Beijo, gente. Tchau. Até mais. Programa Coração Puro. Oferecimento Reco Lingerie.